Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos. Vamos bater um papo, vamos conversar um pouco, né, sobre espiritualidade. Boa noite a todos, né? Então tinha o Moisés, que está aqui, já escreveu o nome dele. Miguel deve estar entrando também. E os que ficam atrás do Togo, né, que fica assim meio envergonhado de aparecer, mas tudo bem, estamos aí. Nosso trabalho chegando agora de número 110. Mas vamos lá, vamos tocando o barco. Então, hoje, expansão da consciência, em primeira parte, né? Semana que vem, segunda parte. E, inicialmente, queremos deixar bem claro que não estamos defendendo tese, não estamos fazendo cabeça de ninguém, não estamos dando aula para ninguém. Nós estamos só batendo um papo, mostrando uma experiência, um conhecimento, uma vivência. Então, a expansão da consciência. Objetivo daqueles que trilham a senda espiritual, isto é, dos que, pelo livre-arbítrio, procuraram acelerar o seu processo evolucional, ou espiritual, né? Então, a ideia aqui de nós conversarmos sobre essa expansão, né? É o caso de conhecer a si próprio primeiramente. Como é que vai expandir uma coisa se você não a conhece, né? E a primeira sentença, vamos dizer assim, é a maior ilusão do ser humano é a de ter limite. É aquela que a nossa mente nos impõe. Então já começa a dificuldade por aí, porque não é fácil a expansão da consciência. Vamos lá. Moisés, está em contato aí com a gente? A ciência da vida, né? Quem está lá? Aqui não temos contra-regra, né? Então vamos devagarinho. Boa noite a todos. Moisés também, Moisés está conectado. Quer dizer, nós estamos chegando, né, no espaço, né? A ciência das idades é um conhecimento sagrado, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos e filosóficos da humanidade em todos os tempos. Quer dizer, quando nós falamos de religião, nós aprendemos, estudamos, frequentamos, coisa e tal, não procuramos saber a origem disso aí. Mas a origem, na realidade, a raiz de tudo isso é a ciência das idades. E os seus fragmentos é que viram religiões e filosofias, né? Então vamos nós. A palavra consciência é usada geralmente no sentido dado pelo Oxford English Dictionary. Capacidade de reconhecer as coisas como fora de si próprio. Isso implica o poder de observar a diferença entre si e objeto, do qual se está consciente. Esse é o início da fase na qual o eu, né, o ego superior, vamos dizer assim, aqui não sabemos, vamos ainda ver aonde você está falando do ego pessoal ou se é o superior, que observa, torna-se consciente de si próprio, também como observador. Então, no caso, o ego superior, né, vamos dizer assim, a parte espiritual, né, ela se torna um observador. Dentro da iniciação, se fala sobre o vigilante silencioso, né, aquele que assiste tudo, coisa e tal. Depois nós vamos ver. O primeiro estágio implica aos animais, que com certeza, porém, é duvidoso, que se aplique a criaturas de níveis mais baixos. O segundo estágio é essencialmente o de um ser humano bastante sofisticado. A expansão da consciência é o objetivo daqueles que trilham a senda espiritual, isto é, aqueles que, pelo livre-arbítrio, procuram acelerar o seu processo evolucional espiritual. Repetindo, né? Moisés escreveu lá. O áudio e vídeo estão ok. Vamos lá. É isso aí, Moisés. A evolução se constitui na passagem da inconsciência para a verdadeira consciência. Para a consciência real, a consciência de si. Então, repetindo, a maior ilusão do ser humano é a de ter limites, né? Quer dizer, aqui não, espaço sem limites. E existe o espaço com limite das iniciações. O ser humano, de um modo geral, não se conhece completamente, né? Não tem maiores conhecimentos, como é o mecanismo de sentir ou de pensar, muito menos onde se localiza a sede das emoções e do mental. Em suma, não conhece a si mesmo, nem a que já foi
nem o que já foi desenvolvido nele e o que está funcionando. Mas a ciência já está tateando isso aí. Vamos lá. Devendo, portanto, caminhar por esse universo em que ele habita, procurando então entender a sua correlação consigo mesmo, fazendo jus à frase: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Quer dizer, as religiões e as filosofias, de um modo geral, nos ensinam, né, aquela busca desesperada, né, por santos, por isso, por aquilo, etc., né, e vai por aí, né, nos puxando para fora. E, no entanto, né, lá no início nós começamos a observar ali que é o eterno observador, a parte espiritual que observa, né, ela acompanha de perto essas conquistas. Então, conhece-te a ti mesmo, já vem mostrar uma coisa diferente. Está dentro da pessoa e não do lado de fora. Então, se ela conhecer a si mesmo, né, as pessoas estão querendo conhecer o universo, conhecer as galáxias, vai por aí afora, mas, no entanto, se ela conhecer a si mesmo, né, se dominar o átomo, né, as células, os órgãos, as vísceras, coisa e tal, já vai dar um passo muito grande, muito importante nesse processo evolucional. Seu corpo é constituído de um todo, ou unidade, que é ele próprio e se manifesta com 3 características. Então vamos ver a primeira. A do espírito, que é a sua parte pensante. B, a alma, seu sentimento, emoção, etc. E o corpo físico, sua estrutura biológica. Agora já vimos aqui, né, 3 estruturas, né, ou 3 características que compõem o ser humano. Moisés, está chegando o fundo musical ainda? Tá bom, tá alto, tá baixo? As religiões em geral recebem o homem como uma dualidade, quer dizer, o ser humano, espírito e matéria. A alma, como veículo intermediário, representa para elas a ligação plástica entre o corpo físico e o corpo espiritual. Vejamos agora o ser humano com a sua constituição cétupla, cuja natureza faz parte dos planos cósmicos. Estas 7 vestes ou corpos são classificados do mais sutil até o mais denso, como, por exemplo, né, tá aí. Então, não está chegando no fundo musical para o Moisés lá. Então, o sinal está bom, né? Não está atrapalhando. Não, aqui não escuto nada no fundo. Tá bom. Vamos nós. Então, vamos lá. Então, o que ele comentou sobre os planos, né? Sobre os corpos, etc. Então, aqui está, né? O princípio maior, o homem como uno, trino e cétuplo. Aí que está o Atman, né? A parte superior, a essência, Budi ou intuição, e o mental abstrato, que é a trilogia que ali está, né? Compondo ali o triângulo. Depois nós vamos encontrar o mental concreto, o astral, o pretérico e o físico, formando a personalidade. Isso ainda, aos poucos, a própria ciência já está tateando, né, um pouco no escuro sobre tudo isso que está aí, sobre essa formação aí. Desses 7 veículos, podemos considerar os 4 primeiros a personalidade, né, de 1 a 4. Né? Isto é, o corpo físico, do pretérico, astral e mental concreto. E os 3 superiores do mental abstrato, Budi e Atman, a individualidade ou ego superior. E também com o detalhe que podemos encontrar aí uma 8ª coisa, um 8º princípio do ser humano, né? Que é a centelha divina, o 8º, vamos dizer assim, o 8º princípio do ser humano, ou a 8ª consciência, que é a primeira, né? Vamos dizer assim, é que engloba tudo. Todas essas vestes são veículos que se interpenetram em perfeita simbiose, não havendo separação entre uma e outra, apenas fazendo-se essa segmentação para fins didáticos. Né? Todas elas permeiam entre si. Esses veículos, como os planos do universo, são adensamentos, né? Vamos dizer assim, né? São densidades maiores de uma mesma energia que gradativamente vai diminuindo a sua vibração
até tornar-se possível a frequência dos olhos humanos, cuja capacidade visual é limitada ao número mais baixo de vibrações por minuto. Aí já vai entrar, né, o estudo das células, das moléculas, do átomo, etc. Vamos nós. Por isso ainda, a dificuldade de se provar, cientificamente falando, qualquer coisa que se refira aos planos mais sutis, pois só temos essa consciência percebendo e sentindo com a nossa sensibilidade superior. Né? Por isso, ainda a dificuldade de se provar cientificamente falando qualquer coisa que se refira aos planos mais sutis, pois só temos essa consciência percebendo e sentindo com a nossa sensibilidade superior. Quer dizer, quando evocamos, vamos dizer assim, né? Quando usamos a nossa sensibilidade superior, é que nós começamos a perceber tudo isso aí. A física quântica já deu grande passo nesse sentido. Já os mestres, no meado do século passado, né? ou antes, bem antes disso, lá em 1920 e tanto, então já comentava sobre tudo isso. No caminhar da evolução, o ser humano conseguiu chegar ao nível consciente do mental concreto, o mental pensante comparativo, a tônica da humanidade atual. Daí as grandes invenções e a tecnologia já empregada em larga escala. Aqueles que querem se adiantar nesse processo evolutivo deverão conhecer os seus veículos ainda não desenvolvidos. Que aí temos que ver também, ali também está falando sobre o físico e depois o corpo vital, né? O campo que mantém um campo de energia em volta do corpo vital. Vamos ver o que ele vai dizer na frente. Ó. Embora já esteja em pleno uso, os 4 veículos da personalidade, né, mais densos que formam a personalidade, ainda não há domínio das funções específicas de cada um. Entre todos eles, a atual humanidade só conhece o corpo físico externo, ou seja, o mais denso. Assim mesmo, somente aqueles que se interessam em ir mais além. Né? Desconfiam que tem alguma coisa dentro de si, mas não procura saber aprender. No corpo físico, encontra-se os sistemas ósseo, muscular, nervoso, circulatório, respiratório, glandular e digestivo, etc. Esses sistemas são orientados ou dirigidos por uma consciência chamada consciência física, né? Através de suas várias particularidades, desde as células e em cada órgão e vísceras. Né? Cada órgão e víscera também é comandada por essa consciência. Ela nos permite, através da sensação, tomar contato com o mundo exterior. O que o Moisés está dizendo? Vamos lá ver. Está o óculos. O vídeo está tremendo aqui. Opa! Muito bem. Para ver que foi que eu esbarrei aqui. O duplo etérico é constituído de matéria etérica, um pouco mais sutil que o físico e envolve inteiramente todas as células, formando o duplo excedendo-a em alguns milímetros. Este corpo possui 2 importantes funções. Primeiro, faz a ligação entre o corpo físico e o corpo astral, e recebe e distribui a energia por todo o corpo físico. Aqui que está a fonte da memória. Né? A memória reside aí. E enquanto o cientista procura em outro lugar, ele não conhece essa parte aí ligada, né, ao corpo vital. E, então, um dia vão aprender e vão saber também que é aí que está ligada a memória do ser humano. Vamos nós. O corpo físico, sem essa energia, não teria forma. Seria um aglomerado de células sem forma definida. Esse corpo é a responsável pela agregação e pelo formato que possui cada segmento do corpo, originando sua anatomia. Está vendo como é que estão as coisas? Olha só como é que a coisa funciona. Então, nós não estamos aqui defendendo tese e mostrando formulazinhas, né, de laboratório ou lá o que seja, né, acadêmicas, para dizer como é que se expande consciência. Nós estamos mostrando fatos para as pessoas pesquisarem
e ver como é que fica, como é que acontece lá na frente. Então, vai pesquisando e vai estudando. Esse processo de colher a energia do prana, quer dizer, a energia vital, e distribuí-la pelo organismo, é feito através dos chakras, do sexto roda. É os chakras, os 7 chakras do corpo humano, coisa e tal. Dá uma olhada lá no Google, lá vocês vão encontrar alguma coisinha também. Esses chakras são parecidos a uma flor corola e têm as suas pétalas voltadas para o exterior e o pedúnculo perpassando pelo órgão correspondente e em seguida é preso à coluna vertebral. Então é como se fosse uma florzinha que está girando e que tem o seu pedúnculo, né, ligado a uma parte da coluna vertebral. Daí. Mas aí, nesse caso, é a parte etérica. Mas no físico, ele passa por órgão, por víscera, etc. E vai se estabelecer lá na coluna vertebral através dos plexos, né? Dessas fontes elementares de energia. Cada um deles tem variações de energias. Por isso são chamadas de pétalas. E além de cores específicas, girando em sentido horário. Como tem parece que são pétalas, né? Então traz a ideia de uma flor. Mas na realidade são energias que estão navegando, vamos dizer assim, ondulando, né? Que aí traz a aparência de uma pétala. O corpo ou veículo astral, em sânscrito, kama, significa desejo. Manifesta justamente a parte afetiva do homem. É veículo das sensações, prazer e dor. É visto pelo vidente com contornos definidos e sua coloração sofre variações de acordo com os sentimentos e ou pensamentos do seu gerador. Aí está vendo o caso do corpo ou veículo astral já, no caso já está falando aqui. Né? Pode pesquisar isso também no Google, né, vamos dizer assim. Pode dar uma olhadinha também, sempre que nós comentamos lá no glossário teosófico, falando sobre o corpo astral, corpo vital e vai por aí afora. É um universo de informações. O mental concreto, mental discursivo, né, ou discriminativo, é o veículo que estabelece diferença e discrimina as sensações. Ele estabelece comparações das impressões já existentes, ou arquivadas com as atuais, tirando suas conclusões, também chamadas de raciocínio. Né? Aí está ligado à parte intelectual do ser humano. Quem mais está lá? Aí Moisés disse alguma coisa. Vamos ver o que Moisés está dizendo. Não disse mais nada. Agora não está mais, né? A atual humanidade encontra-se no estágio de assimilação, aperfeiçoamento e desenvolvimento desse veículo, que é o veículo mental, né? Por isso a enxurrada de informações que existe hoje, né? O veículo mental abstrato, ainda em formação, está sendo desenvolvido e está programado para a próxima raça-mãe, ou seja, a raça bimânica, né? E aqueles nascidos de 35 para cá já fazem parte. É por seu intermédio que recebemos todas as ideias abstratas. Vamos lá ver como é que ele conclui. E aí vem o Budi, ou intuitivo, caracteriza-se pelo conhecimento intuitivo, direto, o conhecimento global, cósmico, mais sintético sobre determinadas coisas, o que coincide sobre o que a moderna psicologia chama de intuição. Então está aí o corpo intuitivo, etc. Vamos nós. O princípio maior, Atman, na realidade, não constitui um veículo. É a própria centelha na chama, a centelha divina. A oitava coisa está por trás dele, que desce da chama pelo fio mais sutil de Forrate. Aí vou pesquisar o que é Forrate, coisa que não é dada, né, ao mundo conhecer, etc., por enquanto. Então, Forrate é uma forma de energia, né? Uma energia divina. É o próprio ego divino, também chamado de um raio de Surya, né? o sol Surya Gionin, que desce aos planos mais densos da matéria para seguir
para adquirir consciência, e para isso, reveste-se de veículos de capas de energia originadas dos planos cósmicos. Olha aí, só nessa página aqui já se dá para se fazer uma palestra e tanto aqui, né? Coisa e tal. Né? Então está aí essa energia sutil chamada Porrat, né? E também, como polaridade, existe energia chamada Kundalini. Essa já é mais conhecida de muitos, né? Mas não se fala muito, a não ser a Blavatsky, etc., né? O professor Guilherme de Souza, que fala sobre Porrat. A individualidade é formada pela tríade superior, o ego superior, o espírito. E esta é regida pelo princípio maior, o eu superior. Por isso Jesus, o Cristo, já dizia que não se podia ir ao Pai a não ser por Ele. Ele, o Cristo superior, ou princípio crístico. Não ele físico, né? Ele, Jesus Cristo, mas o seu princípio superior, que está dentro de cada um. Então, eram as coisas que eram ditas de forma metafóricas naquela época, né? Vamos dizer assim, mas dentro da iniciação se é revelado esses princípios. Porque muitas vezes, falando lá para fora, as pessoas não vão entender. Então é preciso que aquelas pessoas que renunciem, vamos dizer assim, a sua vida normal, né, vamos dizer assim, e queiram algo mais, né? Viver se influenciando por terceiros, coisa e tal, né? Mídia e vai por aí afora, né? E procure um novo caminho. É um caminho de busca do seu Deus interior, né? As pessoas, de modo geral, elas fazem isso, né? Elas fazem lá aquele caminho lá de Compostela, aqui elas fazem até para Baía Pendi, coisa e tal, né? Fazem esses caminhos, mas não é dito a elas o seguinte, e elas também não aceitariam que esse caminho é feito para dentro da pessoa e não para o lado de fora, né? Alguém lá se iluminou quando fez esse caminho, coisa e tal, né? E aí todo mundo acha que só se fizer a caminhada já está resolvido. E a coisa não é bem assim, né? Tanto é que não resolve nada. As pessoas vão para cansadas, etc. Não devemos perder de vista, né? Vamos repetir, que os corpos ou veículos não são independentes ou separados, como os órgãos dentro de um ser humano. Eles compõem um todo, pois como são de frequências vibratórias diferentes, interpenetrando uns aos outros, que nós já tínhamos falado lá na frente, né? Eles permeiam entre si. O evoluir consiste em trazer o ego superior, o triângulo superior, para dentro da personalidade, naquele triângulo para dentro do quadrado. Quer dizer, o mundo da forma, da vida e forma a esse ego superior, fazendo com que esta conceba a consciência superior e com ela se incorpore na mais sublime de todas as simbioses, ou seja, assimilar e vivenciar o conhecimento, a sabedoria e executá-lo de maneira prática, justa e perfeita. Aí que está o negócio, né? Então o caminho, né, vou dizer assim, que a pessoa deve fazer, é justamente ajustar a sua personalidade de maneira tal que a sua individualidade, o seu ego superior, possa se manifestar com mais frequência no plano físico, ou na sua consciência, na sua memória, e vai por aí afora. Portanto, não é abafar os desejos e limitar a nossa personalidade, mas sim sublimar os sentidos e as emoções até que fiquem afinados e transparentes, para que sirvam de espelho à divindade ou ao eu superior, à nossa individualidade. Vamos ver aqui se alguém falou mais alguma coisa, né? Eu acho que o Miguel não conseguiu. O Miguel estava com problema na net dele lá. No verdadeiro colégio iniciáticos, para evitar-se choques emocionais que prejudiquem a evolução do discípulo, os ensinamentos são feitos pelo próprio mestre, sem interferência de outra pessoa. Ele recebe a orientação direta para os seus primeiros passos, depois segue sua jornada sozinho, pois somente ele será capaz de saber o que é necessário para sublimar as suas mazelas. E um dia ele vai encontrar com o seu verdadeiro mestre, né? Vai se defrontar com ele mesmo. Segue ele aprendendo
assimilando as coisas através dos sentidos, ou seja, de acordo com a vida que leva, colhendo boa quantidade de experiências, etc. Está aí, né? Vai aprendendo, vai caindo, vai levantando e tal. No decorrer do processo evolutivo, o mental concreto se afiniza com o mental abstrato. O astral se funde em Budi, intuição. E o princípio crístico, o Atman, vai se associar ao corpo físico vital. Assim, os fatores moleculares do discípulo vão se transmutando a cada 7 anos. Por isso que já se fala na mecânica quântica da pessoa conversar com as células, coisa e tal, né? Mas por quê? As células são divindades também, são seres espirituais. Se o discípulo não se apegar à forma, à personalidade, às personalidades, ou à personalidade, paulatinamente vai trazendo para dentro de si a vida universal, vai burilando a vida energia, passa a vibrar na mesma natureza do ego superior, resultando daí a materialização do espírito e a divinização da matéria conscientemente, né? Então a pessoa acha que somente ela faz uma leiturazinha ligeira, assim, uma vez por ano, uma vez cada 6 meses, aí vai no ritual, ou vai no cerimonial, ou vai na missa, ou vai em algum lugar, e acha que aquilo ali já é suficiente para ela encontrar o seu Deus interior, né? É para ela poder já chegar nos páramos da evolução. E a coisa não é bem assim não, porque não sabemos o que nós plantamos em tantas outras vidas atrás, né? Lá atrás. Então, tem que ver e... Da mesma forma que diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, senão isso vai resolvendo o problema e vai aparecendo outro. O corpo causal é o grande catalisador das experiências obtidas pelo ser humano, filtrando tudo que não possa oferecer ligação com a consciência superior. Então, nós mostramos lá que tem um triângulo e um quadrado, estão separados, e justamente a grande massa humana, ela está assim, ela é separada. A parte espiritual e a parte material são separadas, vamos dizer assim. E aí a ligação é muito tênue, muito fina. É um fiozinho de teia de aranha. E aí com o tempo que a pessoa vai evoluindo, vai trabalhando, vai crescendo, vai melhorando, esse fio vai engrossando, vai tendo mais consistência. E vai puxando, né, diminuindo a ligação ou a conexão de um com o outro. Vamos nós. A grande heresia consiste em nunca se ter esclarecido às humanas criaturas que ela faz parte da vida, da natureza e do universo, e que ela é o Pai, e o Pai são um só. Por isso é que se diz o que está dentro de cada um é maior do que tudo que está no mundo. Olha aí o princípio crístico que nós estamos falando aí. Portanto, aí está o motivo do grande atraso evolucional pelo qual passa a grande massa humana, né? Estão até querendo fazer guerra nuclear hoje, e vai por aí afora. É isso aí. Então, as pessoas assim que às vezes não têm vestígio de espiritualidade nenhuma. Vamos lá no pedacinho aqui. A personalidade tem em potencial a individualidade dentro de si. E o seu desenvolvimento é a conscientização da personalidade, e a conscientização da personalidade permite ao discípulo evoluir ou aumentar a centelha divina dentro de si. Por isso, se diz que a pessoa se iluminou, né? Quando uma estrela se apaga no céu, um ser humano se ilumina na Terra. Porque nós estamos ligados a um astro desse. É como ligar os polos positivos e negativos em uma lâmpada, resultando daí a luz, né? A iluminação, etc. Sistemas fisiológicos e estados emocionais, né? O homem possui em si a estrutura das 4 naturezas já realizadas: o mineral, o vegetal, o animal e o animal e o hominal, sendo esta ainda em fase de aprimoramento. Então, quer dizer, o corpo humano ainda está em aprimoramento. Então, vamos dizer assim, daqui a 1000 anos, deverá haver diferenças em relação ao corpo humano de nossa época agora. Vamos ver. O elemento terra corresponde ao sistema ósseo,
A água ao circulatório, o fogo ao digestivo, o ar ao circulatório e o éter ao sistema glandular, o quinto elemento. Aí vamos dizer que é o Akasha, né? Já procure também, mais uma palavra nova aí, ó. Akasha, procurar Akasha, né? Lá no Google, lá no YouTube, vocês vão encontrar matérias fantásticas lá no YouTube falando sobre a Akasha. Tem um personagem chamado Cryon, que fala também sobre como falar com as células, falar sobre o Akasha, e vai por aí afora, entre muitos outros. Esses elementos, em forma de energias, são captados pelos chakras, tendo como sede os plexos do corpo humano. Aí, no caso aqui, os plexos também é outra fonte de estudo, para estudar o que são os plexos, né? E aí, justamente aí, tem o plexo solar, o plexo isso, o plexo aquilo, todos eles fontes elementares do corpo humano. Mais detalhes não podemos ir, porque isso aí já faz parte dos estudos dos primeiros graus dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Essas forças elementares aí se apresentam como elementos ligados ou encadeados e que, em simbiose com o ser humano, recebem diretamente suas influências e, com isso, facultar-lhes melhor aprimoramento. Então está aí o nosso trabalho, né? Continua na próxima semana, nesse bate-horário, né? Canal, etc., coisa e tal. Alguém gostaria de dizer alguma coisa, falar alguma coisa para a gente? Pode falar, né? Estamos aqui para isso mesmo, para a gente conversar, né? Olha só, né? Moisés, mais alguém se conectou hoje? Eu acho que não. Por enquanto foi só você. O Miguel disse que ia chegar em casa e ia se conectar e até agora não apareceu. A Eliana está dormindo, porque na Alemanha atualmente já é de madrugada, né? Então tá aí, mas não tem problema. Aí depois assiste, vai ficando gravado, né? Vamos lá. A Sociedade Brasileira de Eubiose é uma instituição de caráter cultural espiritualista que tem como objetivo o aprimoramento físico, psíquico, mental e espiritual do ser humano. Já aí é o que nós falamos há pouco. É uma escola de iniciação mental espiritualista ou espiritual, aberta a todos que queiram aperfeiçoar-se no campo da sabedoria inicial das idades e evoluir de forma consciente. Um livro interessante para também saber sobre as forças sutis da natureza chama-se Rama Prasad, né? As forças sutis da natureza, as forças elementares, etc. Tudo isso você vai encontrar no Google, vai encontrar também no YouTube. Iniciação do professor Guilherme de Souza foi ainda superior à dita maiêutica, maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também pessoas humildes, né? Essa iniciação do professor Guilherme de Souza serve para todos os padrões, né? Qual o nome? Rama, é o ramo de árvore, né? Só que é com A, Rama. E Prasad, P-R-A-Z-A-D, né? Tem em português, tem em espanhol, né? Rama Prasad. Tem o Cryon, que é o K-R-Y-O-N, né? Também no YouTube, vocês vão encontrar. O Rama Prasad, vocês vão encontrar o livro, e-book, lá no Google, né? Sobre chakras, vocês vão encontrar N coisas sobre chakras, né? Anivesa, Vidibita, e vai por aí afora, né? Não podemos entrar em mais detalhes. Rama Prasad. Normalmente é separado, Moisés. Rama, espaço, Prasad. Tá certinho aí. Só que é separado. Mas se digitar assim mesmo vai aparecer, né? Coisa e tal. Então tem em português e tem em espanhol. No caso do homem e seus corpos, etc, né? Também, né? Já achei. É isso aí. A iniciação do professor Guilherme de Souza tem por fim colocar o discípulo no estado de equilíbrio entre o eu interno e o ambiente exterior, com o qual é obrigado a se chocar a todo instante da vida. O choque é necessário diariamente, né? Do crescimento, etc. E o templo não é lugar de religião, e sim de realização.
As pessoas vão para lá para fazer coisa e tal, mas a verdadeira religião do religar, né? Que é que nós vimos lá, é ligar a personalidade à individualidade. A Sociedade Brasileira de Eubiose promove a liberdade interior. Eubiose, a ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do seu Deus interior. E mantém vários departamentos nas principais cidades e ainda curso de correspondência. Né? Pode fazer o curso por correspondência, se ele não tiver acesso assim, fácil, né, aos departamentos e tudo mais, pode também. E também pode assistir, né, o portal de Aquários, tem uma matéria lá, né, são 110, mas o complemento dessa vai ser 111, né, coisa e tal. E temos tirado essas matérias de uma revista chamada Dharana, que foi publicada na época do professor Henrique, e ele dizia que quem estudasse essas Dharanas já se poderia considerar-se um adepto, uma pessoa já com um certo nível de evolução. Então tem matérias lá, inclusive algumas eu nem posso passar aqui, porque são muito pesadas, coisas e tal. Então quem chegar lá e for atrás, né, nós temos lá na página da Eubiose, nós temos matérias também sobre esses assuntos lá, que nós publicamos lá, né, na página da Eubiose. E aí está aí o nosso trabalho, né? Ninguém quer falar nada, não tem problema, né? Coisa e tal. Tem gente que assiste, mas não tem coragem de botar o nome lá, dizer, não, acho que fica com vergonha que outro veja, né? Está assistindo grau a palestra pública, né? Poxa, depois de tantos anos está assistindo palestra pública, mas o caso é que nós somos verdadeiros peregrinos, né? Na maçonaria diz assim, verdadeiros aprendizes, vamos por aí fora, né? E sempre, né? Permanente, né? Estão peregrinando em volta, com a ideia, né? Com o princípio de voltar à casa paterna. Conscientemente. E tá aí, estamos conectados, né? Parece, já está quase, estamos no nosso horário mesmo, né? E tal. E semana que vem nós vamos completar ou complementar essa matéria que está aí. E é isso. Moisés, obrigado aí pela participação, pela ajuda, né? Por acreditar na gente também, que isso é importante, né? E é isso aí. Beijão lá na Carol. Tudo de bom. Grande abraço. E prestigie.